Oi pessoal, eu sou o professor Magnus, nesse vídeo breve história do capitalismo no século XX. Bora! Em contraste com sistemas econômicos tradicionais, o capitalismo institucionaliza uma organização da atividade econômica na qual os atores são forçados a se orientar na direção de um futuro aberto e imprevisível. Tal futuro representa duas coisas: promessas de possibilidades ilimitadas para os atores, bem como uma ameaça permanente aos seus status econômicos. Fragmento do artigo Reimaginando a Dinâmica Capitalista, da revista de Sociologia da USP. Vamos aos itens para... Considerando o texto precedente como referência inicial, julgue se correto ou errado os itens a seguir a respeito da economia ocidental no século XX. O primeiro item diz o seguinte: com o New Deal, as relações entre os sindicatos e o patronado nos Estados Unidos da América passaram a ser reguladas pelo National Labor Relations Board, agência criada por Franklin Delano Roosevelt em 1935. Tranquilo aqui, item primeiro correto. Vamos ao item 2, bora. A Convenção de Bretton Woods, que pretendeu evitar nova crise pós-guerra, como a ocorrida nos anos 30 do século XX, teve como principal proponente John Maynard Keynes, célebre por suas contribuições na solução da crise norte-americana. Vamos consultar os livros. Bora. Pesquisando na página 269 do livro Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, a gente encontra o seguinte fragmento: a supremacia americana era, claro, um fato. A pressão política por ação vinha de Washington, mesmo quando muitas ideias e iniciativas partiam da Grã-Bretanha, e onde as opiniões divergiam, como a discordância entre Keynes e o porta-voz americano Harry White sobre o novo Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos prevaleceram. Contudo, o plano original para a nova ordem econômica mundial via essa supremacia como parte de uma nova ordem política mundial, também planejada durante os últimos anos da guerra, como as Nações Unidas, e só depois que o modelo original da ONU desmoronou na Guerra Fria, as duas únicas instituições internacionais de fato criadas sob os acordos de Bretton Woods, o Banco Mundial e o FMI, ambos ainda existentes, tornaram-se de fato subordinados à política americana. Vamos voltar lá no item 2, bora. Quando o item 2 acusa que teve como principal proponente o John Maynard Keynes, negligencia a figura do Harry Dexter White, não é isso? O economista norte-americano. Então, exão aqui, errado o item 2, vamos ao item 3, bora. A articulação entre ciência e indústria foi uma das marcas dos anos dourados do capitalismo. No pós-Segunda Guerra, quando os investimentos em pesquisa tornaram-se parte significativa dos custos de produção e aumentaram o distanciamento entre países ricos e países pobres. Item correto, tranquilo, vamos ao item de número 4, bora. A adoção de políticas neoliberais, diz o item de número 4, por países como a Grã-Bretanha, desde a década de 70 do século passado, foi um dos desdobramentos da crise do Fordismo. Paralelamente à diminuição do Estado, os trabalhadores viram sua capacidade de negociação reduzida devido à flexibilização do trabalho e da produção. Item 4 correto, vamos ao gabarito oficial. Bora. Item de número 1 correto, destacando algumas das medidas instituídas pelo Roosevelt, né, em função da crise de 1929 nos Estados Unidos, tranquilo. O item 2E, como a gente viu, né, deu ênfase apenas à figura do John Maynard Keynes, né, e prevalece inclusive o porta-voz, como a gente viu na citação norte-americano, não é? E depois aqui o item de número 3, destacando essa articulação entre ciência e indústria no mundo do capitalismo e contribuindo para aumentar, né, esse distanciamento, né, essa diferença entre os países ricos e os países pobres. E o item 4, destacando algumas consequências sociais do neoliberalismo. Tranquilo? É isso aí, gente. Valeu!